Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. E hoje nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2024 do fundo de lajes corporativas RECT 11. Então, vamos ver aqui como é que foi a performance do fundo, né? Fundo que a gente acompanha aqui mensalmente aqui no canal, tá bom? Então, vamos ver como é que foi aí que o fundo se desenvolveu aí nesse mês de agosto? Como é que foram os resultados? Será que o fundo está queimando caixa? Será que teve alguma vacância aí mais relevante, né? Então a gente sempre faz o acompanhamento mensal aqui do Rect 11 e a única coisa que eu peço para você é que você se inscreva aí no canal, né? E deixa o seu like, é tudo de graça, tá? Mas você ajuda muito a gente aqui no canal. E sempre eu deixo o relatório gerencial do fundo que a gente faz a leitura e mais o link do nosso grupo do Telegram, um grupo aberto. Você pode conversar comigo, com outros investidores também lá, tá? Tudo na descrição desse vídeo, beleza? Vamos lá então, vamos falar do Rect 11, fundo que eu tenho em carteira, tá? Tenho aí mais de 4 anos, tem em torno de 4 anos que eu tenho ele em carteira. Então peguei lá no auge dos 90 e poucos reais, né? Peguei vários preços aí. Hoje estou com preço médio em torno de 60 reais dele, né? E o valor de mercado está bem abaixo dessa realidade. Então a gente vai ver alguns números aqui para você entender fundos de lajes corporativas, né, que numa totalidade, vários fundos, né, de lajes corporativas estão aí sendo negociados bem abaixo do valor de mercado. Isso já teve um impacto desde lá da pandemia, tá? Mas alguns frutos aí que a gente tem visto em relação aos fundos de lajes corporativas é que os contratos atuais, devido aos descontos, né, concedidos, né, alguns contratos aí com carências bem elevadas, os resultados não têm acompanhado aí o desenvolvimento dos fundos, algumas compras realizadas, algumas alavancagens realizadas por alguns fundos também prejudicam muito, estão prejudicando muito os resultados por conta da alta despesa financeira. A gente tem visto isso em diversos fundos de lajes corporativas e acaba que a gente tem observado também uma alta rotatividade dos inquilinos, principalmente aqueles fundos que têm ali uma pulverização maior em relação ao contrato, né? São contratos menores e acaba se pulverizando mais ali dentro das lajes corporativas, tá? A gente tem observado isso, altas vacâncias, né? Muitas empresas grandes aí reduzindo as áreas ocupadas e, né, e para manter algumas empresas, os fundos acabam concedendo algumas carências e alguns descontos mais prolongados, tá? E a gente vai ver aqui dentro do Rect 11, né? A gente verifica aqui, é um fundo que está bem abaixo do valor patrimonial já há muito tempo, tá? Ó, o valor patrimonial por cota 91,95 e o valor de mercado atual 34,92, tá? Mas nessa primeira quinzena de setembro já estaria abaixo dos R$ 34, né? Rentabilidade de alvo do fundo é o CDI, elegido pela REC Gestão de Recursos. É um fundo aí com quase 800 milhões de patrimônio líquido que está com em torno de 300 milhões de valor de mercado. Essas são as taxas que são pagas, né? Não tem taxa de performance, é um fundo de prazo indeterminado, condomínio fechado para investidores em geral e segue reduzindo inclusive a quantidade de cotistas, atualmente com quase 59 mil cotistas, tá? E a gente vai ver se teve redução esse mês de agosto na quantidade de cotistas. O fundo, a valor de mercado, tem distribuído aí mais de 1% de dividendo, ó, 1,03% com base no valor de mercado de encerramento, como a gente falou lá. Ele que pagou aí 36 centavos por cota, ele anuncia no quinto dia útil do mês subsequente, é o que ele faz referência, então anunciou no quinto dia útil de setembro e paga no décimo dia útil, distribuiu mais de 3 milhões de reais. Dividend yield anualizado com base no valor de mercado, mais de 12% isento de imposto de renda. Então, pegando hoje ao valor atual, você já pega aí um dividendo de mais de 1% aí isento de imposto de renda, que representa 140% do CDI líquido. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu em torno aí de R$ 4,59. É um fundo que tem desde maio de 2019 e nesse período rentabilizou 37,25%, isso considerando a cota 100, que é um fundo na base 100, por incrível que pareça, tá? Bom,
Mais para baixo aqui a gente vai verificar outras informações do fundo. Aqui tem os vídeos, são em belos imóveis, tá? Não são imóveis de baixo padrão, são belos imóveis, imóveis de alto padrão, em várias capitais aí, inclusive em áreas bem nobres aí, em relação a onde muitas empresas se estabilizam, né? E a gente vai ver a relação da vacância, né? Como é que tá em relação à ocupação também do fundo. Esse vídeo aqui são os vídeos promocionais que o fundo acaba colocando no relatório gerencial. Não tiveram modificações, né, de venda de ativo ou gerenciamento. O fundo, inclusive, está nessa intenção de vender alguns ativos para reduzir a alavancagem. E o fundo tem elaborado alguns laudos de avaliação aí desde dezembro de 2023. Na alocação, ele sempre está fazendo essas prospecções. O fundo ainda está com quase 10% de vacância aí no fundo, né? E mês a mês o fundo tem tentado acumular alguma coisa, já está com quase 27 centavos de resultado acumulado, que não representa o caixa do fundo, tá? Isso aqui são resultados que o fundo acaba acumulando, mas o caixa do fundo normalmente é bem maior do que o resultado acumulado. Aqui é uma rápida explicação no detalhamento dos passivos, tá? Não vou entrar nesse detalhe, aqui ele atualiza sempre o valor para a gente aqui. Mas porque nos relatórios anteriores eu já falei, já expliquei algumas coisas em relação a esse detalhamento dos passivos, então você pode depois dar uma leitura aqui e o que eu tenho certeza que você vai entender, porque eu acabo não repetindo algumas coisas que já foram faladas nos relatórios anteriores, inclusive dentro do relatório do Vino 11, um amigo até questionou isso, eu falei, ó, pesquise nos relatórios anteriores, porque para o vídeo não ficar tão longo, a gente acaba não fazendo essas repetições todos os relatórios, beleza? Então aqui está sempre atualizando aqui em relação aos passivos do fundo. Então, continuando aqui, a gente vai verificar aqui que alguns gráficos, né, não tiveram modificações aqui relevantes, né, em relação, por exemplo, à rentabilidade alvo, o fundo acaba que no mês teve uma rentabilidade maior que a rentabilidade alvo, que é o CDI, tá? Então, o fundo aí rentabilizou a valor de mercado 1,03%, que foi a distribuição, e na rentabilidade alvo de 0,87%, que foi o CDI de agosto. Quando a gente pega o acumulado, a coisa é um pouquinho diferente, né? Então o fundo está abaixo da rentabilidade alvo se a gente pegar o acumulado desde o início do fundo. 37,3% é a distribuição acumulada do RECT 11 nesse período de abril de 19 a agosto de 24 e o CDI rentabilizou 41,77%. Então, abaixo da rentabilidade de alvo, que é o CDI, não é o CDI líquido, né? Então, é o CDI puro, aquele que é tributável, né? Então, 41,77% foi esse CDI. Aqui, em relação aos ativos, o fundo tem quase um bilhão de reais em ativos, tá? Um fundo de quase 1 bilhão. Tem a alavancagem ali, que são essas obrigações aqui de 185 milhões atualmente. São 3 CRIs, que são as principais dívidas do fundo, né? Que são 2 do CR e da Barra da Tijuca, do imóvel de Barra da Tijuca, e o outro do Evolution Corporate. A gente vai ver mais para baixo aqui em relação aos contratos vinculados. Aqui em relação à distribuição, a gente verifica que o fundo tem distribuído 36, 37 centavos desde março de 24, não tiveram alterações relevantes dentro do patrimônio líquido. E em 2024, o fundo distribuiu quase R$ 3,00 de proventos, né? Nos últimos 12 meses foi de R$ 4,59. Então, numa rápida aqui prospecção, o fundo vai distribuir em torno de 1,10 ainda, né, esse ano. 1,5, 1,10, não vai chegar a esse acumulado dos últimos 12 meses, porque aqui está distribuindo em torno de 40 centavos, né? Então vai chegar aqui em torno de R$ 4,10 aproximadamente. Mais para baixo a gente vai verificar aqui o portfólio, né, os imóveis e alguns locatários que estão vinculados, os términos dos contratos, né? Não é bem organizado assim, mas dá para entender aqui em relação aos locatários. Esses imóveis aqui são os que têm aquelas alavancagens lá, aqueles CRIs vinculados, a taxa de ocupação deles acima de 94%. Isso significando, provavelmente, que eles se pagam, né? Em relação à dívida que eles têm, eles acabam se pagando sem nenhum problema. O problema está nesse Canopus aqui, lá de Alphaville, né? Depois da pandemia. Quem tinha imóvel na Alphaville ele acabou não se dando muito bem. E aqui o fundo ainda está amargando aqui, né?
uma alta vacância nesse Canopus, que é um belo edifício, mas realmente esfriou muito lá a questão das empresas lá nessa região de Barueri. Nos outros imóveis, o fundo está com 100% de ocupação em todos eles, claro, mas eles têm ABLs um pouco menores, né? Os três primeiros têm participações maiores em relação à receita e área bruta locável, e os outros com participações minoritárias. Bom, mais para baixo a gente vai verificar que o fundo tem ainda um CRI vinculado aqui, né? Rentabilizando ali tem em torno de R$ 326 mil. E em relação aqui aos gráficos do portfólio, não tiveram modificações, né, em relação à participação de cada um deles. O Barra da Tijuca e o Evolus Corporate ainda são os maiores. E dentro da taxa de ocupação, está em torno de 90%, taxa de ocupação ainda. O fundo não tem renda mínima garantida mais, tá? 100% da receita vem dos aluguéis e está com uma taxa de vacância de 9,9%, principal indexador IPCA, mas bem equilibrado em relação também ao IGPM, que é outro indexador, praticamente meio a meio. A Elo Participações, que já renovou o contrato, está com 13,5% de participação na receita, 11,4% da Unigran Rio e a Telefônica são os três principais locatários do fundo e os vencimentos dos contratos, né? A maioria vence a partir de 36 meses, né? A partir de 2027. São contratos que geralmente de 3 a 5 anos, tá? Então por isso que está bem distribuído em relação aqui entre 12 e mais de 36 meses. Aqui é o histórico do fundo, né? Depois você pode dar uma lida mais detalhada. Aqui em relação à vacância e às regiões ou cidades onde o fundo tem imóvel. Então a gente verifica que o fundo tem vacâncias menores, os imóveis dos fundos têm vacâncias menores do que as regiões que eles estão, sinais que são bons imóveis, né? E dentro da DRE gerencial, e dentro do que eu analisei aqui, na verdade, o que a gente verifica na DRE gerencial, que é uma DRE contábil, tá? E mais para baixo ele especifica aqui o lucro de caixa, mas o que a gente verifica aqui é que a receita acaba, né, sendo reconhecida e ela está bem estabilizada aqui em torno de 5,6 milhões de reais por mês, fundo recebendo aqui uma multa também contratual, né, de uma rescisão que teve antecipada de algum inquilino, recebendo aqui 33.800 já desde março, na verdade até mais, né, desde janeiro. E o principal entrave do fundo são essas despesas financeiras, né? O fundo não tendo uma receita estabilizada, mas a despesa financeira acaba que ela é variável, porque ela acompanha aí o IPCA, né? O IPCA teve uma pequena deflação agora, né? Então vai ser menor que a despesa financeira. O fundo acabou negociando. Se você acompanha os relatórios anteriores com a gente aqui, o fundo já negociou isso aqui, esses CRIs umas 2 vezes, né? Prorrogando, jogando os juros para frente, até mesmo para poder reduzir, dar um fôlego financeiro aqui para o fundo em relação às despesas financeiras, tá? Então, tem essas negociações, elas não são detalhadas em todos os contratos, mas tem até naquela parte dos passivos, ali também ele fala alguma coisa em relação a isso, inclusive em relatórios anteriores. Então, estude também os relatórios anteriores aí nos vídeos que a gente já postou anteriormente. No lucro líquido contábil, o fundo teve 3,4 milhões, 3,1 milhões em agosto, tá? Dentro do receita do lucro líquido de caixa, 3,7, justamente por conta dessas carências que o fundo acaba pegando dos juros, né? Dos encargos e tudo mais. E o valor distribuído foi de 3 milhões de reais, quase 3 milhões e 100. O fundo acumulou um pouquinho, né? Segue acumulando. Em relação ao caixa, acumulou bastante, tá? E quando a gente pega o lucro líquido de caixa, que é o que interessa para a distribuição, e o que foi distribuído, a gente verifica que o fundo não está queimando caixa. O fundo não tem nem caixa direito para queimar, né? A gente vê que o resultado acumulado está em torno ali de 2 milhões de reais. E quer dizer, não tem, o que ele tem de resultado a distribuir está em torno de 2 milhões de reais. Deve ter um pouquinho mais ali de caixa, então o fundo nem tem tanto caixa assim para distribuir. Mas notícia importante e detalhe importante é que ele não está queimando caixa, como alguns estão pensando. Então, tem distribuído aí proventos menores do que ele tem tido de lucro de caixa. Isso aí é importantíssimo para a gente saber a realidade do fundo, né? E não ficar um provento um pouco mascarado e acabando aí a gente se iludindo em relação ao preço. Aqui é a projeção da receita para os próximos meses, né?
fundo dentro de uma normalidade aí, inclusive caso ocupe a vacância atual, né? O fundo acaba chegando aí em torno de 6,1 milhões. O fundo sempre trabalha aqui provavelmente com uma vacância zero, né? A expectativa de vacância zero. Isso que aumentaria um pouquinho, né? De repente chegaria a 40 centavos ali, 37, 36, 38, 39 centavos de resultado de caixa, né? Se o fundo chegasse a 100% de ocupação, tá? Então não é que é 9%, e tá pagando pouco porque tá com uma vacância. Não, se ele ocupar aquela vacância ali, vai chegar no máximo aí 40 centavos de distribuição e acaba que essa é a realidade hoje do fundo com a sua receita potencial. Aqui é o detalhe de cada ativo, tá? Não vou fazer a leitura de novo, tem inclusive o vídeo institucional de cada um deles, você pode depois baixar o relatório e clicar, aqui é um link do YouTube, e vai te levar lá para o vídeo institucional de cada um dos ativos. Aqui a gente vai verificar o volume negociado, em torno de 7,7 milhões, uma liquidez média diária de 351 mil reais. O fundo não variou tanto assim, né, como de costume. Dentro da faixa de negociação, a gente vê a escalada aqui, né, dentro do preço, que chegou a quase R$ 125 lá em novembro, outubro, naquele ápice dos fundos imobiliários, lá no final de 2019. E depois foi só ladeira abaixo. E aqui, ó, a gente verifica que mais um mês, em torno de 1.000 cotistas saíram do fundo, né? Deixando as cotas para os cotistas atuais, tá? Não comprei nada agora em agosto, então não fui responsável por assumir as cotas de ninguém no mês de agosto, tá? Sigo o cotista do fundo aí, mas segue reduzindo a quantidade de cotistas, né? Então, vamos aguardar e acompanhar aí o fundo até onde vai chegar isso daí, beleza? Então é isso aí. Relatório do Rect 11. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu sigo acompanhando o fundo aí, eu sigo cotistas, tá? Sigo cotista, tá? Fundo que tem bons imóveis, realmente. Tem uma alavancagem ainda preocupante, porque o fundo não tem muito caixa e o que a gente vê é que o fundo tenta ainda aí negociar alguns imóveis para reduzir essa alavancagem e dar um fôlego financeiro aí para o fundo até que realmente tudo se normalize, né? E o fundo aí caminhe, com passos mais tranquilos aí mais para frente, beleza? É isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.